Um forasteiro atravessou os limites de Vale do Pinheiro naquele início de outono, e a poeira que se levantava sob os cascos de seu cavalo pairava no ar como prenúncio de uma transformação. Na fazenda Riacho Vermelho, a rotina do recém-chegado se resumia ao silêncio, ao labor incessante e à névoa constante de antigas recordações, memórias que ele se esforçava para sepultar desde o revés que lhe tirara parte da família. Seu nome era Lucas Duarte, e embora os moradores da vila já tivessem ouvido rumores sobre suas proezas nas serras, ninguém ali demonstrava real interesse em acolhê-lo. Lucas não era homem de conversas fáceis. Tinha o rosto talhado pelo vento e pelas derrotas, e a aba larga do chapéu cobria a sombra de olhos vigilantes. Aos poucos, Vale do Pinheiro se mostrava tão implacável quanto as tempestades que atingiam sua fazenda. Cada habitante mais recluso que o anterior, todos empenhados em manter as tradições, fossem elas virtuosas ou perversas, como quem zela por uma relíquia em uma cristaleira. Lucas tinha vindo à cidade naquele dia apenas para prover o estoque da fazenda, com sementes, ferramentas e suprimentos para os meses de inverno que se aproximavam. Mas a sorte lhe reservava um caminho diferente. Na modesta venda central, o tilintar da porta foi quase inaudível perante o burburinho que tomava conta do ambiente. Seu Moacir, o proprietário, estava atrás do balcão lustroso, entretido, mas atento ao movimento. 3 indivíduos estavam encostados a um barril, em franca algazarra, e perto deles, Dona Albertina folheava tecidos, desviando discretamente o olhar para o centro daquela cena. Ali, no epicentro daquele turbilhão de cochichos, estava Clara Mendonça. Seu vestido cinza tinha perdido a cor original, após anos de lida e desgosto. Postura ereta, mas com gestos acanhados, ela dissimulava lábios trêmulos e um olhar constrangido. Ao seu lado, Mariana, com a trança desfeita, agarrava-se à barra do vestido da mãe, tentando se esquivar da dura realidade de ser filha de uma mulher que a cidade rejeitava. Clara expôs o que precisava em poucas palavras. Seu Moacir, vim buscar farinha, querosene e um pouco de açúcar. Sua voz destoava do tom agressivo da conversa ao redor, revelando como um feixe de luz que a dignidade pode resistir aos vendavais da vida. Moacir, com uma cordialidade irônica, fingiu não ouvir. Ocupou-se em conferir o inventário. Beto Campos, o mais loquaz dos homens do barril, decidiu instigar a crueldade inerente aos pequenos lugarejos. Não vendemos provisões a assassinas por aqui. Clara apenas encarou a afronta, determinada a não ceder. Nunca fui acusada formalmente, Beto. Não há provas. Meu esposo estava doente. Todos sabem disso. Sua voz vacilou por um instante ínfimo. Os demais trocaram olhares, convictos de sua superioridade moral. Moacir, sentindo-se apoiado, atacou. Não ponha meu negócio em risco, Clara. Não quero problemas aqui na venda. A honra dela lutava para sobreviver ao temporal de olhares e acusações, mas Mariana, em sua pureza, choramingava baixinho, agarrada ao tecido do vestido, temendo até o peso do silêncio. Lucas observava a tudo. Sentiu, naquele momento, uma velha mágoa inflar-lhe o peito. Lembranças de injustiças que presenciara e sofrera, uma história gestada na culpa desde o falecimento de seu irmão. O ar sufocante do armazém parecia comprimir-lhe os ombros. O murmúrio, antes disperso, transformou-se em martelar. Ele caminhou até o balcão, cada passo seu sendo um desafio à hostilidade geral. Quanto ela deve? Sua voz tinha potência suficiente para cessar qualquer bate-papo. Moacir ergueu as sobrancelhas, surpreso. Senhor Duarte, talvez o senhor não saiba. Lucas manteve o olhar fixo e duro. Quanto? Moacir hesitou, receoso de perder futuras e importantes vendas. 5 reais. Lucas pegou o dinheiro do bolso sem hesitar e o depositou sobre o balcão, garantindo que todos vissem. Considere a dívida quitada. Moacir apanhou os itens, separando-os com mãos menos firmes. Clara fitou Lucas, dividida entre aceitar o auxílio e manter o orgulho. Senhor Duarte, não preciso de caridade. Não é caridade. É uma questão do que é certo e do que é errado. As palavras soaram mais ríspidas do que pretendia,
Por trás delas, havia anos de confinamento emocional, de tentativas de consertar o pretérito. Com os suprimentos arrumados, Clara se virou para partir. Mariana, a seu lado. Os comentários cessaram, mas a atmosfera continuou carregada. Lucas prosseguiu com suas compras, sentindo os olhares em suas costas, cada um deles carregando a ameaça de ostracismo social. Do lado de fora, Clara batalhava com um carrinho velho, puxado por um cavalo magro, tentando equilibrar as sacolas e sua dignidade. Lucas, num impulso, ofereceu mais um saco de ração, para garantir o retorno, disse, num tom quase protetor. Ela agradeceu, esforçando-se para não demonstrar fragilidade. Obrigada por não desviar o olhar. Um sorriso contido de Mariana foi o vislumbre de esperança que, por segundos, tingiu a paisagem fria daquela cidade. Lucas observou mãe e filha se afastando pela estrada de terra, o ranger das rodas ecoando como o próprio esforço de sobrevivência. Ele sabia, por instinto, que a partir daquele momento, sua vida não apenas havia cruzado a de Clara, mas se emaranhado de modo irreversível às dores e aspirações daquela família. O retorno à fazenda foi em silêncio, cada passo do cavalo resgatando flashes de seu próprio passado. Lembrou-se do falecimento do irmão, do peso da sua culpa, do isolamento que impôs a si mesmo. Aquela injustiça testemunhada agitava o que lhe restava de moral e humanidade. O dia seguinte trouxe repercussões. Delegado Cássio, acompanhado de 2 pecuaristas influentes, bateu à porta de Lucas, alertando-o de que amparar párias sociais poderia arruinar sua reputação, seu negócio e até sua segurança. Clara, temendo por ele, o avisou. Ainda há tempo de se afastar. Mas Lucas, ponderado e resoluto, retrucou. Já fui marcado pelo que não fiz. Prefiro ser marcado pela coragem. A solidariedade se materializou em atos. Lucas voltou à propriedade de Clara com madeira e ferramentas para reparar o telhado danificado pela tempestade da noite anterior. Mariana correu para auxiliá-lo, os 3 formando um núcleo de esperança onde antes havia apenas solidão. Juntos, plantaram o alicerce de um futuro mais decente, e entre marteladas e pregos, estabeleceram o tipo de união que desafia o julgamento da cidade e as mágoas do passado. E o mais surpreendente dessa narrativa, Lucas Duarte estava prestes a descobrir que, ao salvar alguém, talvez estivesse salvando a si mesmo. Contudo, os segredos da noite que viria e o olhar desconfiado dos habitantes de Vale do Pinheiro ainda traziam presságios sombrios. O pior estava para acontecer, e ninguém ali imaginava a crueldade que a sorte poderia reservar. O horizonte de Vale do Pinheiro escurecia vagarosamente, como se o próprio céu se insurgisse contra as iniquidades terrenas. Enquanto o dia cedia lugar à noite, trovões distantes anunciavam a chegada de transformações, não só no clima, mas também no íntimo daqueles que ali lutavam para viver. Lucas Duarte, depois de um dia repleto de olhares de censura e sussurros maliciosos, não conseguia afastar da mente a imagem de Clara Mendonça e sua filha Mariana. Havia algo naquela persistente dignidade que o incomodava, como uma ferida antiga que o tempo insiste em não fechar. Antes de voltar para a fazenda, Lucas tomou uma decisão. Deixou suas próprias compras de lado e seguiu pela trilha empoeirada até os limites da vila, onde se localizava a propriedade negligenciada da família Mendonça. A casa parecia render-se ao abandono. Faltavam telhas, as paredes estavam manchadas pela chuva, a cerca estava retorcida e enferrujada. O mato avançava sobre pequenos canteiros ressequidos, indícios claros de batalhas travadas, perdidas e esquecidas. Mariana brincava perto do poço, usando uma toalha velha como manto de heroína, rindo de si mesma, talvez tentando se proteger do fardo que o mundo impunha à sua mãe. Clara estava de joelhos na terra, tentando reanimar as últimas raízes de um jardim negligenciado. Suas mãos, cobertas de terra, denunciavam não só o esgotamento físico, mas também a luta diária para prosseguir. Ela levantou o rosto ao perceber a aproximação de Lucas. Diferente de mais cedo, seus olhos agora misturavam surpresa e um agradecimento hesitante. Ninguém, a não ser pessoas perdidas, ousava se aproximar da casa Mendonça. "Eu vim para ajudar", disse Lucas direto.
A senhora já fez demais por hoje. Não quero envolvê-lo em meus problemas, respondeu Clara, limpando as mãos sujas no avental. Lucas não recuou. Pegou uma enxada e começou a cavar ao lado dela, como se aquele gesto fosse natural, como se fosse um hábito estender a mão a desconhecidos. O silêncio se estabeleceu entre eles, mas não era desconfortável. Era, ao contrário, um conforto partilhado entre dois que compreendiam o peso de ser rejeitado. Eu devia sentir ódio por toda esta cidade, mas não consigo. Clara quebrou o silêncio, olhando para o chão. As pessoas temem o que não entendem, e a covardia geralmente grita mais alto que a justiça, respondeu Lucas, sem desviar os olhos da terra. Quando terminaram de preparar o pequeno canteiro e plantar as sementes, Mariana se aproximou, com os olhos brilhando por um raro momento de contentamento. E Senhor Duarte, minha mãe me contou sobre as roseiras que cresciam aqui antes de meu pai adoecer. Lucas esboçou um sorriso sincero, e ao notar a esperança em Mariana e Clara, sentiu-se, por um instante, menos alheio naquele mundo de portas trancadas. Quando a escuridão tomou conta do céu, os trovões soaram mais próximos. A tempestade anunciada finalmente chegou. Rajadas de vento impetuosas sacudiam as árvores e nuvens de um tom quase negro avançavam como exércitos furiosos. Dentro de casa, Clara e Mariana tentavam reforçar portas e janelas, embora soubessem que a fragilidade da construção de nada adiantaria. O telhado, já muito comprometido, não suportou o impacto do primeiro raio. Um estrondo aterrorizante anunciou a ruptura, e a água começou a entrar pela sala, escorrendo pelas paredes. Clara, tomada pela urgência, agarrou a filha pela mão e buscou abrigo no antigo celeiro, onde ao menos o telhado parecia mais seguro por algumas horas. Lá fora, a tormenta parecia clamar o nome de cada um dos pecados guardados por anos em Vale do Pinheiro. Na fazenda, Lucas notou a fúria da tempestade. Inquieto, um calafrio percorreu-lhe a espinha ao pensar em Clara e Mariana sozinhas sob aquele teto prestes a ruir. Seu instinto foi mais forte. Selou o cavalo, vestiu a capa e partiu de volta, enfrentando o vento cortante, a chuva e a lama. Cada passo era um lembrete do que perdera no passado por ter hesitado em agir. Ao chegar à propriedade Mendonça, o cenário era desolador. Uma árvore caída sobre o galinheiro, parte das telhas espalhadas pelo gramado, a casa parecendo prestes a desmoronar. Lucas gritou, tentando superar o rugido da chuva. Nenhuma resposta. Ele entrou no terreno, percebeu rastros recentes na lama em direção ao celeiro e ali encontrou Clara e Mariana, encolhidas, amedrontadas, tentando se aquecer com mantas velhas. Mal ele entrou, Mariana, com os olhos marejados, correu para Lucas e o abraçou, como a alguém em quem se pode confiar. Clara, imersa em desespero, conteve o choro. O medo era tanto da tempestade quanto da vida que a aguardava quando ela passasse. O velho celeiro tremia a cada trovão, mas Lucas manteve as duas junto a si, segurando firmemente suas mãos. Ele sussurrou palavras de encorajamento para Mariana e narrou histórias da infância para acalmar o pânico. Ali, em meio aos fardos de feno e ao cheiro de terra molhada, algo profundo se estabeleceu. Confiança, união e a sutil esperança de que até os piores temporais se dissipam. Quando a tempestade finalmente se retirou, instalou-se um silêncio quase sagrado. No entanto, com a luz da alvorada, vieram também as consequências. O telhado da casa estava destruído, metade dos móveis, arruinada, e o ambiente, antes apenas hostil, era agora de total fragilidade e urgência. Lucas permaneceu ao lado de Clara e Mariana por toda a manhã, improvisando coberturas e recolhendo o que podia ser salvo. Juntos, trabalharam em silêncio, aprendendo a dividir o peso do fardo. Talvez o primeiro passo para reconstruir de fato não apenas a casa, mas toda uma vida. Mas o sussurro do vento não trouxe apenas o alívio pós-tempestade. As notícias se espalhavam rapidamente em Vale do Pinheiro, e o que poucos toleravam menos do que uma tragédia era a proximidade de um forasteiro com a pária local mais conhecida. No horizonte, a sombra do julgamento público já se avolumava, e Lucas em breve teria de decidir se estava pronto para arcar com o custo de proteger quem todos aprenderam a detestar.
O que ninguém ali imaginava era que, por trás de tanta aflição, brotava uma semente de esperança capaz de desafiar tudo o que Vale do Pinheiro considerava imutável. E as consequências daquele refúgio partilhado mal estavam começando. Quando o dia raiou em Vale do Pinheiro, a cidade já estava em polvorosa. A tormenta da véspera havia deixado estragos, telhados arrancados, árvores derrubadas, calhas entupidas e trilhas transformadas em atoleiros. Ainda assim, o que de fato alimentava as conversas nos varais, na venda de Moacir e na porta da igreja, não era o mau tempo, mas sim a notícia de que Lucas Duarte, o estranho das colinas, havia passado a noite abrigado no celeiro da viúva Mendonça. Algo impensável para uma comunidade que prezava mais a reputação do que a verdade. A curiosidade se transformava em maledicência nos becos e nas mentes. As crianças espreitavam de longe as ruínas da fazenda Mendonça. As mulheres cochichavam enquanto cumpriam as tarefas domésticas. E os homens, na maioria, já elaboravam teorias sobre a natureza da relação que ali se iniciava. Lucas não permitiu que a agitação externa desviasse seu foco. Ele sabia, desde o instante em que ofereceu socorro, que a partir de então, sua vida jamais seria neutra em Vale do Pinheiro. Com o céu ainda nublado, ele partiu de volta para a fazenda apenas para buscar materiais. Não foi surpresa notar que seu nome estava na ponta das línguas, que sua chegada ao comércio atraiu olhares gélidos e indagações disfarçadas de solicitude. Na venda, Moacir o recebeu em silêncio, entregando pregos, tábuas, martelo e telhas novas, sem um único gesto amigável, como se, ao realizar aquela transação, estivesse ele mesmo se infectando. Mas era imperativo reconstruir o telhado e devolver ao lar Mendonça um mínimo de segurança. Quando Lucas retornou à propriedade, Clara e Mariana já estavam retirando objetos da lama e secando roupas ao sol fraco. O rosto de Clara transparecia gratidão, mas também apreensão. Eles vão falar, vão se voltar contra o Senhor. Lucas respondeu com serenidade, embasado em sua experiência com perdas e abandono. Alguém precisa romper esse ciclo aqui, Clara. Alguém precisa mostrar a Mariana que a valentia existe, mesmo quando tudo sugere o oposto. Em poucas horas, os três estavam unidos como uma família improvisada. Mariana carregava pequenas tábuas, Clara ajudava a erguer as telhas novas e Lucas ensinava truques herdados de seu pai para consertar o que parecia impossível. Era um trabalho exaustivo, mas havia uma leveza inesperada. Cada brincadeira ou sorriso contido era um ato de resistência ao cinismo da cidade. Foi nessa atmosfera de esforço e receio, esperança e ameaça, que no início da tarde, uma lenta nuvem de poeira surgiu na estrada principal. Um cavalo castanho trazia 3 figuras esguias. O delegado Cássio Ramos, severo e de chapéu preto, acompanhado dos irmãos Gonçalves, os pecuaristas mais influentes do condado. Cássio desmontou com calma, avaliando Lucas e Clara de alto a baixo. Seus olhos não manifestavam fúria. Emanavam o cansaço de quem já presenciou muito e escolheu um lado, por conveniência, de muitas injustiças. Ele aguardou um silêncio desconfortável antes de começar, com a voz grave e fatigada. Lucas, há certas coisas aqui que não se deve afrontar. Ninguém quer discórdia. Você é recém-chegado, mas seu nome cresceu rapidamente. Estão dizendo que você está se envolvendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Lucas respirou fundo. Delegado, não vim aqui pedir a aprovação de ninguém. Só acredito que ninguém merece passar pelo que Clara e Mariana estão enfrentando. O Gonçalves, mais velho, se pronunciou. Você está se arriscando à toa. Quem defende essa mulher acaba marcado. Vale do Pinheiro pode fechar todas as portas para você. A tensão era sufocante. Clara cruzou os braços, esperando as palavras finais. Cássio hesitou. Estou apenas cumprindo o meu dever. Vim avisá-lo para evitar problemas. Saia enquanto pode. Não quero ver derramamento de sangue nem escândalo. Lucas encarou cada um deles. O peso da decisão evidente em seu semblante. A vida não me deu muitas chances de corrigir o passado. Desta vez, não vou me omitir. O que vocês fizerem comigo é problema de vocês. O delegado, surpreso, apenas anuiu com a cabeça antes de dar meia volta, levando consigo uma ameaça não verbalizada, mas claramente suspensa no ar. Quando a pequena comitiva da lei se foi,
Clara se aproximou de Lucas, com os olhos marejados. O senhor não compreende o que fizeram comigo nesta cidade. Não é só a solidão. É o medo de que Mariana cresça acreditando que merece este tipo de destino. Lucas limpou a testa, poeira e suor misturados. Ninguém tem que ficar só. O medo que eles sentem do Senhor é o mesmo que sentem pelo que não conseguem controlar. O destino deles é julgar. O nosso é seguir adiante. A tarde prosseguia, e quando finalmente assentaram as últimas 2 telhas sobre a cozinha, Mariana sorriu e bateu palmas, a sujeira marcando seu rosto. Algo naquele gesto inocente, naquele sorriso tímido, fez com que Clara finalmente se permitisse uma risada contida. A primeira verdadeira que Lucas presenciou. Logo depois, sentados sobre um tronco caído, beberam café forte e comeram pão seco. Clara se abriu sentindo que confiar não era mais um risco, mas uma necessidade. Sempre temi depender de alguém. Henrique, bem, meu marido se foi, mas deixou todos os problemas. Ele não era uma pessoa fácil e incutia medo em todos aqui. Quando adoeceu e morreu, ninguém quis saber o motivo. Só queriam uma culpada. Lucas concordou com a tristeza de quem já perdeu muito. Eu também carrego fantasmas. Meu irmão faleceu por minha causa. Eu não consegui impedir. Não pude salvá-lo. Desde então vivo tentando de alguma forma compensar esse peso. Silêncio. E por fim, a compreensão. Não eram apenas sofrimento e amargura que os uniam, mas a capacidade de persistir, mesmo em pedaços. Naquela noite, após tanto esforço, brincaram com Mariana de inventar histórias sob a luz bruxuleante da lamparina. Eram contos breves de gigantes amáveis e aranhas engraçadas. Mais um antídoto contra a hostilidade de fora. Clara se admirou com a facilidade de Lucas para mesclar ternura e bom humor, e Mariana dormiu mais tranquila do que em semanas. Mas Vale do Pinheiro não era uma cidade que concedia redenção de graça. O burburinho continuava, e mesmo no recanto isolado da fazenda Mendonça, eles sabiam que estavam sendo vigiados. As janelas da casa, agora restauradas, eram como trincheiras de uma resistência silenciosa. Num último gesto antes de dormir, Lucas saiu para observar o céu limpo, inalando o ar frio, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma faísca de esperança quase pueril. Seria possível, através de escolhas simples e atos de coragem, alterar não só o rumo de sua própria vida, mas a de todos ao seu redor? Do portão, ele também notou a silhueta de alguém ao longe, montado a cavalo. Por alguns minutos, o visitante misterioso permaneceu parado, observando. Lucas sabia que, nos dias seguintes, as provas de lealdade e integridade seriam ainda mais intensas. Aquilo era só o início. A noite avançava, mas para eles, Vale do Pinheiro parecia menos gélida. O que ainda não imaginavam era que o destino, por vezes, reserva reviravoltas capazes de desafiar até os laços mais fortes. E enquanto a cidade dormia alimentando o rancor, no interior daquela fazenda reerguida sobre a base da empatia, nascia um compromisso. Eles enfrentariam juntos o que viesse, e estariam dispostos a pagar o preço por desafiar as marcas do passado. Fique atento, pois os vínculos criados sob a hostilidade podem ser os mesmos que deflagrarão a parte mais arriscada da história. E o momento mais crucial está prestes a acontecer. O dia amanheceu com um silêncio opressor sobre Vale do Pinheiro, quebrado apenas pelo gotejar residual da chuva nas ramagens retorcidas das árvores. A tempestade da véspera havia deixado seus vestígios, galhos partidos, trilhas de lama, fachadas desfiguradas. Mas o que de fato incomodava os moradores não era o clima, mas o que ocorria na fazenda dos Mendonça. Os boatos se espalhavam como praga, definindo futuros antes que fossem vividos. E para muitos, o fato de Lucas Duarte permanecer ao lado de Clara e Mariana era uma ofensa que não podia ser ignorada. No interior da casa, Clara despertou com o coração acelerado. O telhado, embora remendado às pressas, ainda rangia, e o cheiro de terra úmida se misturava ao aroma de café fraco. Ela observou Mariana enrolada na manta, sua expressão serena contrastando com todo o tumulto da noite anterior. Pela primeira vez em muito tempo, aquela criança parecia descansar, livre do medo constante que a cidade lhe ensinara a sentir. Lucas já estava no quintal, cuidando do portão e movendo tábuas novas para reforçar a estrutura da casa,
O trabalho árduo sempre foi para ele um paliativo contra seus próprios demônios, e agora servia também de escudo para a família Mendonça. Eles haviam superado juntos as horas mais críticas: o vendaval, o desabamento, o refúgio forçado no celeiro e o silêncio carregado de confissões dolorosas. Mas sabiam que o dia seguinte traria desafios maiores. Em Vale do Pinheiro, a ajuda mútua era vista com desconfiança. Logo pela manhã, Mariana apareceu na soleira da porta segurando um envelope pardo, sujo de lama. "Mãe, eu encontrei perto do caminho." Clara pegou a nota e leu, sentindo a raiva misturada à antiga tristeza. "Quem protege assassina tem o mesmo fim. Vá embora antes que todos paguem." A letra era rústica, a mensagem inequívoca. Lucas leu sem se alterar. "Eles temem perder o controle. Não sabem como lidar com quem desafia a ditadura do medo." Clara balançou a cabeça, mais preocupada com Mariana do que consigo mesma. Apesar das ameaças, Lucas manteve sua rotina de reparos e cuidados. Iam juntos ao galinheiro buscar ovos, plantavam batatas no pequeno canteiro e, ao final de cada tarde, sentavam-se à sombra do velho ipê para compartilhar uma refeição simples. Pequenos gestos de afeto entre os três ganhavam força, especialmente nas histórias inventadas por Mariana, que agora via em Lucas um herói improvável. Ainda assim, cada ida à cidade era um ritual de desafio. Moacir, o dono da venda, reduziu os cumprimentos ao mínimo. Alguns homens fingiam não ver Lucas ao passar. As mulheres cochichavam ao longe, interrompendo a conversa apenas para lançar olhares de reprovação. No comércio, bilhetes anônimos e mensagens cifradas se acumulavam na caixa de correio dos Mendonça, ameaçando, caluniando, exigindo que fossem embora. Em meio a tudo isso, Clara sentia uma mistura de gratidão e pavor. Ela revelou a Lucas, numa tarde, o verdadeiro peso do passado. Henrique era cruel. Não é que Vale do Pinheiro quisesse vê-lo bem. Todos fingiram não ver enquanto ele estava vivo. No final, quando ele morreu, a única coisa que importava era achar um culpado rápido. Lucas, ouvindo em silêncio, resolveu partilhar seu próprio segredo. A morte de seu irmão em um acidente de rio, anos antes. "A culpa me perseguiu, Clara. Sempre acreditei que poderia ter feito mais. Passei a vida querendo consertar um erro que o tempo jamais desfez." Ela compreendeu, mais do que gostaria. Aquela culpa silenciosa era a ponte entre as histórias deles. Nada disso era suficiente para impedir que Vale do Pinheiro agisse. À noite, seu Benício, um vizinho vigilante, apareceu discretamente. "Lucas, ouvi dizer que querem expulsá-lo à força. O delegado não vai intervir. Cuidado nos arredores, tranque bem portas e janelas." Quando Benício se foi, Clara estava sentada na varanda. Ela fitou Lucas, com a voz embargada. "Não quero que o senhor pague pelas nossas feridas." Ele se ajoelhou ao lado dela, respondendo suavemente: "O que perdi não podem mais me tirar. Resta-me lutar pelo que é certo agora." Durante aquele dia, uma sequência de eventos transformou a tristeza em resiliência. Eles trabalhavam com Mariana, construindo um pequeno jardim de flores, enquanto riam de seus descuidos e inventavam jogos. À noite, Clara contava a Mariana histórias sobre mulheres valentes do mundo, e Lucas ensinava a menina a tocar o velho harmônio encontrado no galpão. Tudo era simples, mas profundamente revolucionário. Ali, em uma casa marcada pelo preconceito, florescia a coragem do dia a dia, feita de tijolos e esperança. Mas a cidade permanecia em estado de alerta. Os irmãos Gonçalves organizavam reuniões em segredo, planejando um modo de expulsar Lucas e servir de exemplo para Clara. Moacir espalhava rumores de que o forasteiro não resistiria até o outono. As mulheres oravam nas sacadas, convictas de que estavam protegendo o Vale do Pinheiro da desgraça. Na manhã seguinte, uma comitiva se aproximou da propriedade. 2 carroças, 5 homens e, à frente, o delegado Cássio, com o rosto austero. Sobre o céu encoberto, o futuro da família Mendonça e de Lucas Duarte parecia prestes a ruir. Cássio discursou: "Você já teve tempo de entender, Lucas. Você não pertence a Vale do Pinheiro, ao menos não ao lado desta família. Se não for embora, não garanto sua segurança. Ninguém pode controlar o que pode acontecer." Lucas olhou para os homens,
Depois encarou Mariana, que tentava conter o choro. A vida me ensinou que há coisas piores que a morte, delegado. Uma delas é fugir quando se pode lutar. Um dos homens gritou. Acreditou mesmo que ia mudar este lugar? Aqui, a vingança é a lei. O clima ficou tenso. Clara tentou intervir, mas Lucas se adiantou. Podem me ameaçar, mas se algum de vocês machucar uma criança ou uma mãe, responderão não só perante mim, mas perante quem ainda tem um resto de decência por aqui. Cássio hesitou. O que Lucas oferecia ali era resistência, algo que Vale do Pinheiro não sabia como combater. Um a um, os homens recuaram. Os irmãos Gonçalves se entreolharam, insatisfeitos. Moacir soltou um impropério ao se afastar. Naquele dia, Lucas, Clara e Mariana sentiram a ameaça recuar, ainda que temporariamente. Perceberam que, para sobreviver, não bastava esperar que a cidade mudasse por compaixão. Era preciso enfrentar a maldade, mesmo que fosse pelo simples direito de existir. Ao anoitecer, Clara lavou as mãos na bacia, respirou fundo e beijou a testa de Mariana antes de apagar a lamparina. Hoje resistimos juntos. Amanhã saberemos se essa força pode mudar algo maior. Lucas, sentado na varanda, observava o céu escuro. Era impossível ignorar o medo e os perigos. Mas, naquele instante, ele apostou que o amor, aquele elemento improvável, seria capaz de ser uma arma mais poderosa do que qualquer segredo ou passado. Na quietude que precede a próxima tormenta, restava ainda um último mistério. Quem, no fim, seria capaz de quebrar de uma vez por todas o ciclo de omissão e vingança em Vale do Pinheiro? A resposta, em breve, viria. A noite caiu sobre Vale do Pinheiro com uma calmaria suspeita, como se até o vento soubesse que algo ali havia mudado para sempre. Na fazenda dos Mendonça, Lucas, Clara e Mariana se sentaram juntos, sentindo não apenas alívio pela ameaça afastada, mas um sentido renovado de união. Era impossível prever como seriam tratados dali em diante, mas uma certeza preenchia o pequeno lar reconstruído. Juntos, poderiam enfrentar qualquer vendaval, fosse ele físico ou moral. Os dias seguintes foram repletos de trabalho e descobertas. Cada instante compartilhado era uma reiteração das escolhas que fizeram. Mariana florescia, livre dos terrores que a assombraram por tantos anos, correndo pelo jardim recém-plantado e aprendendo com Lucas a distinguir valentia de calos. Clara retomou hábitos esquecidos, como cantar modinhas enquanto costurava, e se permitiu sorrir de verdade desde que Henrique partira. Lucas, por sua vez, sentia o peso do passado se dissipar pouco a pouco, como se a cada reparo feito no telhado conseguisse consertar um pedaço de si mesmo, aquele marcado pela culpa e pelo fracasso. A rotina da fazenda passava a ser moldada pela esperança. Os três se dedicavam a transformar o antigo local de dor e isolamento em um espaço próspero, onde cada árvore plantada era também um voto silencioso contra a injustiça. Os vizinhos, inicialmente desconfiados, começaram a enxergar Lucas de outra forma, não apenas como o forasteiro, mas como alguém que personificava uma virtude esquecida, a firmeza em permanecer. Com o tempo, alguns se aproximaram, oferecendo ajuda ou trocando gentilezas, embora com cautela. As conversas na cidade, antes cheias de maldade e julgamento, ganharam nuances de dúvida, curiosidade e uma admiração gradativa. Benício, o vizinho mais idoso, tornou-se uma espécie de aliado discreto, passando a semana na fazenda para trazer quitutes e compartilhar histórias sobre Vale do Pinheiro antes que a intolerância virasse regra. Mariana passou a brincar com outras crianças. Clara foi chamada para auxiliar na colheita da igreja e, pouco a pouco, o ciclo de exclusão se convertia em convivência. Prudente, mas viável. Mas nem tudo era tranquilidade. O preço do desafio logo reapareceu de novas formas. Em algumas noites, estranhos rondavam a cerca. Um vidro quebrado servia de aviso mudo. Bilhetes ameaçadores eram deixados na porta. Lucas, Clara e Mariana aprenderam a conviver com o medo sem se render a ele. Mantinham os olhos alertas, mas o coração aberto, apostando que a fragilidade que ainda sentiam era ínfima diante do que haviam conquistado. Foi em uma manhã de primavera que Clara, enquanto colhia tomates no canteiro,
decidiu que precisava compartilhar seu passado, não apenas com Lucas, que já conhecia os detalhes mais sórdidos, mas com Mariana. Ela se sentou com a filha ao pé do velho IP e contou, com palavras sensíveis, mas honestas, tudo o que aconteceu com Henrique, os boatos que arruinaram sua reputação e a dificuldade de recomeçar. Mariana escutou, chorou, abraçou a mãe. Em seguida perguntou: "A gente sempre pode escolher ser diferente do que dizem, não é?" Clara beijou sua testa, convicta de que aquela pergunta era o início de todas as respostas. Lucas sempre participava desses momentos, às vezes como observador, outras como confidente. Uma noite, sentados ao redor da fogueira improvisada, Clara pediu que ele compartilhasse sua maior dor. Lucas, antes reservado, finalmente falou sobre o irmão perdido, o acidente no rio, a culpa paralisante, aquela que o fez se afastar da família e tentar compensar a vida ajudando desconhecidos. A transparência entre os três curava um vazio antigo e transformava a dor do passado em laço para o futuro. O tempo transcorreu entre colheitas e reformas. A casa ganhou cores novas com cortinas de tecido vermelho, presentes das mulheres do vilarejo. Mariana ganhou um cachorrinho de patas tortas, que batizou de Trovão. Clara emoldurou um quadro para a lareira, pendurando nele desenhos da filha e retratos feitos por Benício. Lucas ensinou carpintaria a Mariana e juntos instalaram uma nova janela, daquelas que permitem que a luz afugente os fantasmas. Em uma noite especial, a comunidade se reuniu na fazenda dos Mendonça para celebrar a colheita farta. As crianças corriam pelo campo, os adultos partilhavam histórias e risos, e até Moacir, antes adversário, veio provar o pão recém-assado de Clara. Nesse encontro, a família inesperada de Vale do Pinheiro se tornou um símbolo de superação. Não mais motivo de intriga, mas de reflexão. Muitos comentavam quase em segredo: se eles conseguiram resistir, talvez haja esperança para todos nós. O ciclo de indiferença e represália da cidade foi sendo desfeito por gestos modestos, mas corajosos, convites para festas, compras feitas sem preconceito, defesa pública contra novas difamações. O fato de Lucas ter restaurado a dignidade da família Mendonça fez nascer um pacto tácito de respeito entre os vizinhos. Nem todos mudaram, mas uma maioria suficiente zelava para que a história antiga não retornasse com a mesma intensidade. Mariana cresceu sob o exemplo de pais resilientes. Aprendeu que a gentileza é uma arma poderosa, que a verdade exige bravura e que as cicatrizes não anulam a possibilidade de novos inícios. Clara se tornou uma das figuras mais admiradas da comunidade, requisitada para aconselhar mães jovens, auxiliar em partos e proteger os mais vulneráveis. Lucas, por fim, sentiu-se capaz de fazer as pazes com o passado, olhando para toda a jornada percorrida e reconhecendo que, ao salvar uma família, também encontrou a salvação para si. O eco da história ressoou além das montanhas. Vale do Pinheiro ficou conhecida como a cidade onde a coragem venceu o medo e onde a generosidade fincou raízes. Visitantes vinham ouvir os relatos, buscar orientação, aprender sobre a justiça verdadeira, aquela praticada no dia a dia, nos gestos simples, e não apenas proclamada em tribunais. Mas nem tudo era um mar de rosas. Havia noites em que Mariana ainda sonhava com o pai. Clara sentia o peso do julgamento e Lucas revivia a dor de ter perdido quem amava. No entanto, juntos, descobriram que é possível encarar as sombras sem entregar a alma à escuridão. E enquanto o tempo passava, mais histórias nasciam, inspiradas pelo exemplo de uma família e de um peão que se recusou a abandonar quem estava em apuros. Vale do Pinheiro se transformou, porque alguém ousou quebrar o silêncio e abrir espaço para o inesperado. No final, o que realmente mudou o Vale do Pinheiro não foi uma reviravolta grandiosa, mas a soma de escolhas valentes. O afeto, a perseverança e a busca por justiça se uniram para reescrever o destino daqueles que muitos queriam ver derrotados. Lucas, Clara e Mariana se tornaram o testemunho vivo de que enfrentar as próprias dores e persistir apesar delas é o ato mais revolucionário de todos.
Que cada nova flor no Jardim Mendonça seja, para sempre, a lembrança sutil de que é possível sobreviver e florescer onde antes só havia ressentimento. Se você se emocionou com a história de Lucas, Clara e Mariana, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontra narrativas genuínas, superações e recomeços que inspiram de verdade. Comente abaixo qual momento o tocou mais, ou compartilhe sua própria experiência. Sua voz faz a diferença e pode principalmente ajudar quem mais precisa. Juntos vamos construir uma comunidade onde a bravura e a empatia têm lugar garantido.